7h37 no horário de Paris, eu queria falar sobre a perversão da igreja evangélica, eu queria falar sobre a sede de poder da igreja evangélica e sobre a hipocrisia e sobre a violência da igreja evangélica. A gente ouviu aí a Jacira e o Davi, que são dois evangélicos e que foram no programa do Bial, exatamente para comentar o momento que o Brasil passa hoje com a igreja evangélica. E eles, sobretudo Jacira, ela mostra que o evangelho é, na verdade, um comprometimento com o outro. Não existe evangelho sem... Estou falando do ponto de vista ético, não estou falando você não precisa ter fé no evangelho. Ninguém está falando de fé, ninguém quer converter ninguém a nada aqui não, tá? Falando do ponto de vista teológico, ético, lógico, da lógica do Deus, do estudo do Deus, do evangelho, não faz muito sentido a gente ter ou seguir um Messias ou uma religião se o objetivo final dessa religião é destruição do próximo. Então, quando Jesus fala ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está primeiro dizendo para você se amar. Em segundo lugar, ele está dizendo para você amar essa pessoa próxima de você, assim como você também se ama. Então, Jesus, ele coloca o evangelho numa perspectiva, numa dimensão política, e numa dimensão política com o outro. É uma política de proximidade, é uma política de envolvimento, é uma política de responsabilidade, de responsabilização emocional, de responsabilização afetiva, de responsabilização social, econômica. Se a pessoa bate na tua porta, ela não tem dinheiro, você tem que dar um jeito para resolver isso. Entende? Então a Jacira e o Davi, eles falam no Bial, no programa do Bial, sobre um evangelho que, infelizmente, parece não ser a mensagem da igreja evangélica. Porque o Deus da igreja evangélica é um Deus que decidiu matar pessoas. Quando que, na verdade, o Deus de Jesus, o Jesus da Bíblia, não é um Deus que decidiu matar pessoas. O Jesus da Bíblia, ele é o Deus que decidiu morrer pelas pessoas. Esses dias eu estava numa discussão, que uma leitora me chamou numa discussão, e eu entrei numa discussão lá em Manaus. Um candidato do PL evangélico estava defendendo a pena de morte baseado numa frase que Jesus teria dito. E a frase seria a seguinte: ou dente por dente, ponto. E aí ele disse, porque Jesus disse isso, a gente tem que matar pessoas. Aí eu falei, viado, você está equivocado. O que Jesus disse foi, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, quem te bater num lado do rosto, oferece o outro lado. Foi isso que Jesus disse. Aí o cara ficou puto comigo, começou a me xingar de um monte de nome e me bloqueou. É esse tipo de evangélico, é esse tipo de político que está disputando eleições para vereador agora. É o tipo de evangélico que arranca páginas da Bíblia, que oculta coisas, que traduz coisas de forma equivocada, de forma canalha. E aí é esse o projeto de poder que odeia a vida humana, que está chegando ao domínio de várias esferas da política brasileira. Não adianta o Nicolas Ferreira chegar e dizer que é a favor da vida de crianças, apoiando Israel, que o que mais Israel fez foi matar crianças. Ou quando uma criança é estuprada e ela é presa, a vida dela não importa. Essa PL 1904, que na verdade nos remete para 1904, na verdade nos remete para 1504, essa PL eles agora arregaram no final da semana, eles arregaram o Lira, todo mundo, Sóstenes, disseram, não é bem assim, a gente não, porque saiu pela Datafolha dos evangélicos, 2/3 dos evangélicos são contra essa, por incrível que pareça, tá? A própria igreja evangélica tem 2/3 que são contra a PL. Só que a gente não está falando daqueles irmãozinhos que pega a Bíblia e vai para a igreja. A gente está falando de gente, de empresário.
Malafaia é um empresário. Então a gente não está falando do carinha que vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. A gente está falando do cara que tem o domínio da igreja do dinheiro. Entendeu? Então o que acontece é que a gente está sendo levado a um momento na política brasileira extremamente sanguinário, extremamente violento e movido pela igreja evangélica. E as falas de Jacira e de Davi no programa do Bial fazem a gente refletir que o evangelho, na verdade, na sua essência, assim como diversas outras manifestações religiosas, são sobre a responsabilidade nossa com o outro. E que, na verdade, você não precisa ser nem religioso para isso, você pode ser ateu e se responsabilizar com as pessoas. Eu tenho grandes amigos que são ateus e que são extremamente empáticos, extremamente ajudadores, colaboradores, solidários, entende? São pessoas que nunca botaram o pé numa religião nenhuma. Não tem Deus na cabeça deles, mas eles são pessoas boas, que entendem que o outro precisa de ajuda. Então é esse momento perigoso que a gente está vivendo no Brasil. De um grupo de pessoas que tem muito dinheiro e muito poder e estão usando a Bíblia para disputa de poder e para dinheiro mesmo. Na verdade, eu sinto até saudade do tempo que o grande negócio que eles queriam era o dízimo, era só dinheiro. Agora eles não querem só dinheiro não, gente. Eles estão querendo mais coisa. Apoie nosso trabalho pelo Pix, colunadetexto@gmail.com.